Boa noite, amada igreja. Saúdo-vos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo não somente à igreja, mas também aos que nos visitam. Sua presença é um prazer para nós. Como também os irmãos e amigos que nos acompanham por meio da internet. Este livro é a palavra do nosso Criador. E na Bíblia fala muito sobre as ofensas que o ser humano comete contra o Senhor na área sexual, de pecados sexuais. Jesus chega, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Mas hoje à noite eu não quero me dirigir à questão dos pecados sexuais, eu quero me dirigir no Salmo 127, podem abrir as suas Bíblias lá, a beleza da sexualidade no plano de Deus. A beleza da sexualidade no plano de Deus. O Senhor foi quem planejou a família. Ele criou Adão e Eva no mesmo dia, e no próprio dia em que Ele os criou, Ele também fez o casamento destes dois. A família, então, vivida dentro dos planos dele, glorifica a ele. E por ser também tão importante a família no plano do Senhor, é algo que nos nossos dias tem sido imensamente atacado. Aliás, deixa eu só dizer que o primeiro versículo do Salmo 127 é o versículo que eu escolhi junto com a Eliana para ser o versículo do nosso casamento, da nossa família. Então, em Salmo 127, é um salmo curto, deixa eu ler aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Santa Palavra. Abençoe a nossa meditação na mesma aqui nesta noite, que nós, reconhecendo que Tu és o nosso Criador, possamos nos curvar diante da mesma, deixando, como diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que as nossas vidas não sejam conformadas a este século, mas transformados pela renovação das nossas mentes. E isto certamente vem por meio da Tua Palavra. E assim nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero que a gente note, então, primeiramente, os primeiros dois versículos, onde o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Outra coisa semelhante
Se o Senhor não guardar a cidade, primeiramente o lar, agora a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E cabe muito bem aqui a gente fazer a pergunta, então, é o Senhor que faz e nós ficamos do lado de fora? Ou é nós que fazemos? O que o Salmo está querendo comunicar aqui para nós? E a verdade é que a resposta é os dois. É o Senhor e nós. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Desligado dele, em outras palavras, ele diz, é como um galho cortado aí de uma árvore, não pode ir para frente, não pode produzir nada. Semelhantemente, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele diz aqui, eu trabalhei, mas ele continua dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, como Paulo reconhece que tudo o que ele conseguiu e ele se esforçou extremamente, como ele diz aqui, até mais do que outros, mas foi com a graça do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, obviamente, está vivo enquanto ele escreve a Epístola aos Gálatas, que o pastor Marcos vem expondo tão bem. Paulo está vivo enquanto escreve. Mas aquele Paulo velho, que vivia separado, distante do Senhor, tinha morrido e agora ele estava vivo em Cristo. Em Filipenses 2, versículos 12 e 13, semelhantemente, Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. É uma ordem para os irmãos lá da igreja de Filipos agirem. Mas aí ele continua dizendo, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua. Paulo diz, faça, né? Desenvolva a vossa salvação. Mas ele diz, o que ocorrer de bem, foi o Senhor que promoveu. Então, nós precisamos nos esforçar para obedecer ao Senhor. Mas precisamos compreender que é possível obedecer exteriormente, sem estar agradando ao Senhor, e, portanto, não obedecendo a Ele, realmente de coração, para Ele não valeu de nada. Nós precisamos realmente, o que Salomão, e ele foi o autor deste salmo, nós precisamos, no que nós fazemos, estar
nos esforçando como o Senhor merece, mas sempre confiados não em nós mesmos, e sim no Senhor. Quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, então ele está dizendo o que fazemos, nós precisamos fazer na dependência do Senhor. Nós precisamos trabalhar orientados pela sua palavra. Nós precisamos estar orando e buscando que por meio de nós ele venha a executar aquilo que não seria possível meramente nos nossos próprios esforços. Realmente, essa parte que Salomão escreve aqui, em muito me faz lembrar do livro de Eclesiastes, onde Salomão, semelhantemente, fala que a vida em que a gente vive sem estar confiando no Senhor é vã ou fútil. Deixa de alcançar aquilo que o Senhor planejou para a nossa existência. Ele nunca planejou, nem no caso de Adão e Eva antes de pecarem, ele nunca planejou que as nossas vidas fossem vividas independentes dele, independente da orientação e da sabedoria dele. A família não foi planejada por ele para ser meramente para o nosso prazer e conforto. Certamente envolve isto, mas o plano não é só isso aí. Quando diz, então, por exemplo, no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele não está... Desculpe. Ele não está dizendo com isso que nós podemos ficar, como a gente diria lá no Ceará, onde eu passei a maioria da minha vida, deitado numa rede, se balançando, e o Senhor fazendo o maná cair do céu. Quando ele diz aqui, aos seus amados ele o dá enquanto dorme, ele está descrevendo o fato que o Senhor abençoa o trabalho nosso e nós nos esforçamos extraordinariamente, seja qual for o trabalho que fazemos, na visão de ganhar muito dinheiro, como aquele da parábola que Jesus contou, que ia derrubar os seus celeiros para construir novos e aí guardar a abundância que ele tinha, para poder se aposentar e assim por diante. E Jesus disse para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? No caso, o Senhor tem ordenado que nós venhamos a trabalhar nos 10 mandamentos. O 4º mandamento, entre outras partes, diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porém, o que Salomão está dizendo, então, é que trabalho com muito esforço mesmo, mas sem a busca do Senhor, sem o trabalho ocupar o lugar devido na vida, deixa de ser algo aceitável ao Senhor. Quando ele diz aí, aos seus amados ele o dá enquanto dormem,
ele comunica com isto que dormir é uma das bênçãos que o Senhor nos dá. Poder descansar e renovar as forças para a luta do novo dia. Devemos perguntar, então, diante do que foi dito aqui nos versículos de 1 a 2, como é que o Senhor edifica um lar? O primeiro passo necessário é o da salvação. É o nascer de novo para se tornar um filho de Deus. Muitos neste mundo, eu e o Diego evangelizando um homem hoje de manhã, ele disse que todo mundo é filho de Deus, e em termos carnais, todos nós somos criaturas dele, portanto filhos nesse sentido, mas no sentido espiritual, 1 João 3:10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Existem, espiritualmente falando, neste mundo, então, duas famílias, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, essa salvação é algo que o Senhor dá a todo aquele que é arrependido do seu pecado, tendo compreendido que ofendeu a Deus, pecou, quebrando a sua lei. E este crendo, então, no sacrifício de Jesus Cristo, que lá na cruz pagou o débito do pecado de todo aquele que nele crê, a este ele salva. Ele, então, é quem regenera. Você lembra que ele disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, o quê? Não pode ver o reino de Deus. Quanto ao seu primeiro nascimento, o nascimento físico, você contribuiu alguma coisa para isto? A resposta, obviamente, é não. Né? Você não fez nada para nascer. E muito menos nós podemos fazer para nos tornar filhos de Deus. É algo que Ele tem que fazer. E quando nós reconhecemos a nossa necessidade disto e clamamos ao Senhor por isto, Ele ouve esta oração e Ele regenera aqueles que nele creem. Então, em termos de edificar um lar, você já fez esse primeiro passo, onde reconheceu diante do Senhor a sua necessidade dele, clamou a Ele para te fazer um filho dele, mesmo que você não merece isso. Com isto, a pessoa se torna, então, uma nova criatura em Cristo. E, enquanto o Senhor vai se revelando nas Escrituras, Ele vai reformando as nossas vidas. Ele vai transformando as nossas vidas, nos levando a nos arrepender de orgulho, de pecados mesmo em termos de falta de contentamento, de amargura e mesmo dos pecados interiores, além dos... Então, em termos dos versículos 1 e 2, cabe perguntar aqui, o Senhor está edificando o seu lar? Não no sentido de que você, então, não vai fazer nada da sua parte. Cabe, por dar uma posição muito importante à Bíblia na sua casa.
Eu posso dizer para vocês que eu fui muito abençoado no sentido de que eu não sei se durante os meus 18 anos em casa, se o papai tenha faltado mais do que uma mão cheia de vezes de fazer o culto doméstico. Eu fui muito abençoado nesse sentido. Quanto por exemplo, a educação dos seus filhos, você busca a sabedoria do Senhor. Ele prometeu em Tiago 1:5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, aí eu pergunto, você precisa de sabedoria? O orgulhoso acha que já sabe, acha que não precisa de nada. Infelizmente, é assim que muitas vezes nós vivemos, não é? Mas o versículo diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Este versículo, a minha avó paterna citou muitas vezes para nós, os seus netos. No caso, meu pai e 3 dos irmãos dele serviram a Deus aqui no Brasil como missionários, então tínhamos um bocado de primos aqui. Lá nos Estados Unidos, a nossa casa, quando a gente foi lá para fazer a faculdade bíblica, era a casa do vovô e da vovó. Você está buscando, então, sabedoria do Senhor para a edificação do seu lar? Ou, por outro lado, você acha que tem tanto para fazer que não tem tempo para ler a Bíblia? Não tem tempo para orar? Deve pensar bem nestes 2 versículos aqui do começo do Salmo. Jovens, quero falar um instantezinho aqui para vocês que não são casados ainda, mas o começo da edificação de um lar é agora enquanto não é casado ainda também, quanto a vocês. Se você é de fato um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, você casar com uma filha do diabo não vai dar certo. 2 Coríntios capítulo 6, Deus diz que não pode haver união entre o crente e o incrédulo. E aí você quer construir aquilo que Deus diz que não é possível? Abraão, aliás, entendeu a importância disto. Assim, nós vimos na nossa leitura hoje à noite algo que não agradou a Deus, e posso mencionar isto quando a gente chegar mais à frente no estudo um pouco, mas Abraão, em Gênesis 24, compreendeu a importância de uma esposa e uma esposa temente a Deus para o seu filho Isaque. Deus tinha prometido fazer de Abraão uma grande nação. Como é que se faz uma grande nação? Ele entendeu que precisava uma esposa para Isaque, e não só qualquer mulher. Uma grande nação só se constrói em cima de bons casamentos, casamentos bíblicos, orientados pela palavra do Senhor, em que o casal também tem desejo de ter filhos. Não pode se tornar uma nação sem gente. Abraão teria que ter filhos. No final do versículo 27, então diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui,
a ideia de o pão que penosamente granjeastes, a ideia é que o pão adquirido com luta e tristeza. É lembrar que nós vivemos num mundo que Deus amaldiçoou quando Adão e Eva pecaram contra ele. Ele disse a Adão: maldita a terra. Então, é com luta que a gente adquire o pão. Passando para o versículo 3, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Nessa última parte do Salmo, então, dos versículos 3 a 5, ele vai falar especialmente sobre a questão de filhos. Deixa eu dizer aqui, então, quanto à questão de galardão aqui, não pense de filhos em termos de uma recompensa por alguma coisa boa que você fez. Nós lemos aqui em Gênesis 16 que Abraão seguiu o conselho da sua esposa e gerou um filho fora do casamento. Agar parece que se tornou orgulhosa, pensando: Deus me abençoou com um filho porque eu sou melhor do que você, Sara. Olha, eu... ela não concebeu um filho porque o que foi feito agradou o Senhor. Não foi recompensa pelo que foi feito. Nada mais do que uma prostituta concebe um filho aí por meio da sua prostituição. Devemos pensar de filhos em termos do que o texto está falando aqui, no sentido de serem um presente, algo que Deus nos dá simplesmente por causa da graça e do favor dele, como um favor que ele oferece. Quando diz, então, a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre seu galardão, nós vemos que uma das maneiras, nota que eu disse uma das maneiras que Deus abençoa os seus marido e esposa é com filhos, e nesse texto não é com dinheiro, se bem que as riquezas também vêm do Senhor. No plano dele, ele criou homem e mulher iguais em termos da imagem e semelhança de Deus, mas diferente um do outro quanto a homem e mulher, e planejou como resultado disto, desta união íntima, que nascessem filhos. Deus disse então a Adão e Eva, aliás, introduz dizendo: o Senhor Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Já tenho ouvido diversas pessoas dizerem que isso não aplica para nós aqui hoje em dia. No caso, Salomão escreve cerca de 3.100 anos depois de Deus ter dito isto a Adão e Eva. E ter filhos continua sendo uma bênção. E se a gente olhar, e eu não vou passar muito tempo em cima disto, mas, por exemplo, no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 9,
no capítulo 5, Paulo está tratando de como a igreja de Cristo deve cuidar das viúvas. E especialmente de algumas, as quais ele descreve. Então, nos versículos 9 e 10, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, então ela deveria ter sido casada, não seria viúva se não fosse, né? Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, e aí veja essa parte, tenha criado filhos. É Novo Testamento. Exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados e viveu na prática zelosa de toda boa obra. Aliás, uma pergunta que eu faria aqui é esta. Você pode me mostrar um texto bíblico em que a Bíblia instrui um casal a não querer ter filhos? Só uma referência assim? Eu sei que tem casais que gostariam muito de ter filhos e o Senhor os tem impedido. Nós vimos aí hoje à noite, de novo em Gênesis 16, Sara dizendo, o Senhor me impediu. E tem outros exemplos bíblicos disto também. Nós temos exemplos de homens e mulheres que clamaram a Deus por filhos, e Deus respondeu às suas orações. E o fato é que alguns também pedem ao Senhor que os dê filhos, e na sua sabedoria o Senhor não os dá. De qualquer maneira, Ele sabe o que é melhor para cada um. Mas não devemos esquecer que o versículo está enfatizando que filhos são um presente, uma bênção nas nossas vidas como casais. É desta forma que os homens pensam nos nossos dias? Longe disto. Né? Durante os anos de casado com a Eliana, são 44 anos, nos primeiros anos de nós casarmos, de estarmos casados, o primeiro filho nasceu com 1 ano e meio depois que nós casamos, e tinha gente perguntando por que não nasceu antes disto. Né? E, por outro lado, em 84, nós casamos em 77, em 84, 86, no aeroporto no Rio de Janeiro, com 4 filhos, o homem da Polícia Federal disse, 4 filhos? Nunca ninguém passa por aqui com 4 filhos. Então, dentro de tão pouco tempo, a cultura estava mudando tanto nessa questão, porque o fato é que muitos dos influenciadores, dos grandes propagadores do mundo em que nós vivemos, vão dizer que precisa diminuir a população, e em muito. Bill Gates, o fundador da Microsoft, é um dos grandes propagadores disto. E numa palestra dele na internet, se você souber inglês, pelo menos você pode escutar isso, ele propagando o desejo dele de ver diminuído em muito a população mundial, ele diz que podem ser diminuídos por meio de 3 coisas. Um é vacinas, o segundo é o sistema de saúde,
E o terceiro, planejamento familiar. Em termos de planejamento familiar, o que Bill Gates fala é a questão de aborto. E o pastor Marcos falou sobre isso há pouco tempo. Eu recebi nessa semana esse livro. Se eu pudesse falar em termos de encorajar vocês, eu acho que eu trouxe 10 cópias, eu peguei 50 cópias. Esse livro é escrito em forma como que fosse o bebê no ventre da mãe escrevendo uma carta para a mãe. E o bebê, então, descreve cientificamente o que está acontecendo depois de uma semana, depois de 10 dias, depois de 2 semanas, e assim progressivamente. Escrevi uma cartinha para o papai, dizendo, você teve parte nisso aqui também. E não quero descobrir tudo aí para vocês, não, mas conclui transmitindo o Evangelho. Então, é muito bom também quanto à questão do Evangelho. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o pensamento comum é que vacinas e o sistema de saúde está aí para promover o bem da saúde das pessoas, e certamente tem pessoas bem intencionadas assim e trabalham para melhorar a vida, mas não devemos ser ignorantes também que nesse meio tem outras pessoas trabalhando por meio destas coisas para destruir a vida. Pessoas influentes, pessoas que têm muito dinheiro. E, aliás, quanto a Bill Gates, ele é um que não somente tem muito dinheiro, mas está muito envolvido, né, nessas áreas. O que ocorre, e eu quero descrever isso um pouco, o que ocorre é quando o homem abandona o temor do Senhor, ele passa, como diz em Romanos capítulo 1, a adorar a natureza. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus passa a ser o vilão, porque ele é quem destrói a natureza, o Deus dessas pessoas. E pergunto, o homem destrói a natureza? E a resposta é, muitas vezes, acontece assim. Ele corta uma árvore e não planta outra. Ele caça pássaros e não deixa outros para se reproduzirem. Mas devemos compreender, em termos da história bíblica, que Deus colocou o homem aqui, Deus preparou este lugar para nós. Ele foi quem disse, crescei e multiplicai-vos. Ele disse a Adão e Eva, ele repetiu isso depois do dilúvio a Noé. E essa questão de querer controlar a natalidade não é coisa nova, não. 3.500 anos atrás, Faraó, lá no Egito, tinha essa ideia. Os israelitas estavam se multiplicando muito, tendo muitos filhos, e ele sentiu que isso seria uma ameaça para eles. E por isso diz em Êxodo capítulo 1, versículos 10 e 11, eia, usemos de astúcia. Astúcia significa habilidade de enganar. Vamos enganar os israelitas aqui para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra,
Ele disse: ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Então, filhos no plano do Senhor são um presente que Deus dá. Na sua Bíblia aí, no Salmo 128, veja como neste Salmo descreve a coisa. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E aí, falando disto, o salmista diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Filhos, uma bênção do Senhor. Não é o único presente que Deus dá aos seus, mas cabe te perguntar: você vê filhos como sendo uma bênção do Senhor? Ou você é um dos muitos que não querem esta bênção? Versículo 4 diz: como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nota a palavra como, né? Como flechas. Não é que são flechas, mas assim como o guerreiro, quando vai à guerra, tinha flechas. Se no meio da luta faltasse flechas, ele estaria em perigo. E aí, em que sentido devemos dizer que filhos são armas? Porque, de fato, uma flecha é uma arma e ainda tem a palavra nas mãos do guerreiro. Então, devemos estar perguntando o que ele está falando aqui em termos de filhos ser flechas e nós, como pai, ser guerreiro. Qual é a luta que o Senhor trava? E, sobretudo, a nossa luta é contra a mentira e os valores deste mundo. O diabo, desde aquele primeiro dia, quando foi falar com Eva aliás, eu ia dizer Adão, e não foi com ele, foi com ela, né? Foi trazendo mentira, né? Jesus diz dele que ele foi mentiroso desde daquele tempo. Então, os nossos filhos precisam serem armados com a verdade. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Segundo este versículo e diversos outros versículos em Deuteronômio, como em outros lugares também, a responsabilidade pela educação dos seus filhos é do Estado? E a resposta é não. Infelizmente, o Estado tem usurpado essa jurisdição da família, tanto na área de disciplina como da educação dos filhos. E, lamentavelmente, grande parte das pessoas tem achado isso bom. Você esperaria que os filhos do diabo estariam ensinando os seus filhos a verdade e valores bíblicos?
Não se engane. Uma das coisas principais que vão ensinar é a evolução. Na evolução se descarta a Deus e, descartando a Deus, quem resta para decidir o que é bom e o que é mal é o ser humano. E é isso que o homem sem Deus quer. Acaba a questão de leis absolutas. E o resultado disto é o divórcio, é filhos sem disciplina, é todo tipo de perversão sexual, aborto, mulheres que mandam em casa e muitas outras coisas antibíblicas. A mentira tem que ser combatida com a verdade. E é bom lembrar aqui que Jesus disse: eu sou a verdade. Não uma entre muitos, mas a verdade. Ele disse também, em João capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, porque a palavra dele é a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem nada mais importante que o seu filho conheça do que a verdade. A nossa luta, então, é contra o pecado na vida dos nossos filhos. Para isto, nós precisamos discipliná-los, trazendo consequências sobre o pecado. Nós precisamos entender que quando Jesus disse bem-aventurados os pacificadores, o pacificador que Jesus fala não é um pacifista onde tudo está bem. O pacificador reconhece onde o pecado é cometido. O pecado é o que tira a paz e por isso precisa ser combatido. Eu vou passando aqui à frente por causa do tempo, mas muitas vezes a imagem que muitos têm de Jesus não é bem a imagem verdadeira. Ele combateu o pecado também. Quando diz então no versículo 4, assim os filhos da mocidade, está falando de que aqui os filhos da mocidade? E o que Salomão está dizendo é os filhos que nasceram quando os pais eram jovens. Hoje em dia nós temos visto dias quando se prolonga muito, demora muito para se casar, muitas vezes simplesmente movidos pelo pecado da cobiça, achando que tem que começar a vida com todos os bens que o papai e a mãe tinham depois de 20, 30 anos de trabalho para adquirir. O jovem, quando se casar, não deve esperar que tenha tudo que os pais adquiriram. Os filhos da mocidade. Em versículo 5, então, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Será que é assim nos nossos dias, em que se diria feliz o homem que tem muitos filhos? A evolução, propagada por Charles Darwin, 170 anos atrás, mais ou menos,
propõe que os fracos devem morrer para dar lugar para os mais fortes, que só assim vai haver progresso na evolução. Os fracos devem ser abandonados para morrer. Pensar em adotar um filho seria contrário à evolução. Mas devemos pensar aqui como o Senhor pensa. 1 Coríntios capítulo 1. Você já meditou nesses versículos de 26 a 29? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não é que Deus nunca chama os tais ricos, muito inteligentes, muito poderosos. Ele continua dizendo, pelo contrário, Deus escolheu, e não passe por cima dessa parte, Deus deliberadamente escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu, enfatizando isso, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não devemos desprezar os fracos, como este mundo ensina a fazer. No final de contas, a felicidade mencionada aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava, depende de quem você quer agradar. Se for agradar os homens nos nossos dias, como eu disse no início, onde nós morávamos, aí no início do nosso casamento, tinha que ter mais filhos mais rápido para poder agradá-los. Hoje, e mesmo durante a nossa vida, muitas foram as vezes que nós fomos criticados, e às vezes dentro do povo de Deus, pelos filhos com que Deus nos abençoou. Mas no final de contas, você busca a aprovação do Senhor ou é dos homens? O seu alvo na vida é ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O Salmo 128, a conclusão aqui, conclui nos versículos 5 e 6, com uma oração. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, os netos, em outras palavras, paz sobre Israel. É quando a família é vivida dentro dos planos do Senhor, que uma cidade e uma nação podem prosperar. Nada contribui mais para a prosperidade de um lar, de uma igreja, de uma nação, do que famílias tementes a Deus, onde o Senhor está ali abençoando. João diz em 3 João, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhos andarem na verdade. Como é que vai ser o final da sua vida? Eu me lembro, em outubro de 2005, meu pai sofreu um AVC, do qual ele veio a falecer. E no domingo à tarde, tendo
viajado de Fortaleza lá para os Estados Unidos, onde ele estava hospitalizado. Eu cheguei lá, e naquele domingo à tarde tinha umas 25 pessoas no quarto do papai. Foi o último dia em que ele estava consciente, 4 dias antes de Deus levá-lo para estar com ele. E eu pude ver no meu pai a satisfação dele em poder dizer: eu cumpri a minha missão. Eu passei o evangelho para os meus filhos e meus netos, cumpri a minha missão aqui. E agora estou pronto para partir, para ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. É isso que você espera? Espero que sim. Vamos orar. Ó Pai, não lemos essas coisas a fim de ferir ninguém, porém a Tua palavra às vezes nos fere, porque temos pensado erroneamente, independente de Ti. E nós precisamos que a Tua palavra corrija os nossos pensamentos. É tão fácil ficarmos acomodados ao pensamento do mundo em que nós vivemos. E que o Senhor possa, então, fazer essa transformação para abençoar os lares desta igreja, abençoando assim o futuro da Tua igreja também, e desta cidade até os confins da terra, filhos sendo preparados para serem missionários, levando o Teu evangelho a outras nações. E assim nós rogamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.